Hoje eu quero falar com vocês a respeito de consolação e eu quero abordar hoje o livro de 2 Coríntios, né? Capítulo 1, versículo 3, que lá o apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha provado do consolo de Deus e em todos os aspectos, e ele diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, né? E na verdade, essa bênção, ela vem em forma também de consolação. Ele fala assim, porque Deus é um Deus de toda consolação e o Pai da misericórdia. Isso é muito interessante, eu quero falar com vocês hoje a respeito disso. Um Deus de toda consolação, não há nada que Ele não te consola, nada, nada. Imagina uma coisa, não há nada que Ele não te consola. O segundo aspecto é o Pai da misericórdia. Ele diz assim, porque é Ele que consola quando eu estiver passando por qualquer angústia. Agora a pergunta é, quem de nós não passamos por angústia? Quem de nós não temos momentos difíceis, né? E quando Jesus estava para ter a ascensão no céu, Ele deixou uma palavra para mim e para você, reafirmando o poder do Consolador, do psicólogo dos psicólogos. Ele diz assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai que vos manda outro Consolador. E eu falei assim, como assim, né? Ele fala assim, e Ele estará em vós para sempre. Ele vai estar em vós para sempre. Então eu quero abordar o que é de fato o Consolador. Se você não sabe, o Evangelho tem diversos significados, mas um significado do Evangelho é que o Evangelho é a boa notícia ou as boas novas, né? Então, quando eu estou passando por qualquer coisa, só um momento, tem uma coisinha aqui. Quando eu estiver passando por qualquer coisa, qualquer situação, o Espírito Santo, ele entra em cena. O que me prova que o Espírito Santo é o Consolador, porque ele me convence de quem é Cristo. Você sabe por que você sofre às vezes? Você sabe por que às vezes você fica desmotivado? É porque você não tem convicção de quem é Cristo, ou aquilo que Cristo fez. Mas quando o Espírito Santo entra em cena, ele me revela Jesus. Ele me faz acreditar que aquilo é um momento. Quando o apóstolo Paulo escreveu lá no 2 Coríntios 4,16, ele diz assim, por isso não desanimamos. Ele tinha um motivo óbvio para dizer que ele não deveria desanimar. Ele fala mesmo que o seu homem exterior, sentimento, emoções, a parte exterior, se corrompa, chora, desanima, frustra, deprecia. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mas como acontece isso? O Espírito Santo, ele entra em cena e começa a revelar a palavra para você. E a palavra é o quê? A palavra é vida. E essa vida que é Cristo, ele vai confrontando a sua morte, confrontando as suas corrupções, confrontando os seus medos. E vai totalmente inundando essa natureza caída, corrupta, humana, por a natureza divina. Isso que é o consolo. Um dia, Jesus chegou numa cidade chamada Naim. Tinha uma mulher inconsolável. E ela estava enterrando o único filho que ela tinha. Jesus, no meio da multidão, vai até ela, toca nela e diz uma coisa tão real, tão contundente, e diz assim, mulher, não choras. E é muito estranho, não chora. Mas havia uma multidão. Desculpa, ele chega até aquela mulher e diz, não chora. Porque o único que pode dizer não chora é Ele, é o único que consola é Ele. Porque Ele manda na vida e manda na morte. Ele governa os cosmos. Ele governa os planetas, Ele governa a natureza. Inclusive a tua natureza, a tua humanidade.
Em seguida, ele dá ordem aos carregadores de caixão. Havia um esquife que era o caixão, ele fala, para. Imediatamente os carregadores de caixão parou. Só quem pode parar a tristeza é Ele. Só quem pode parar a morte é Ele. Só quem pode parar o medo é Ele. Em seguida ele fala, menino, levanta. E o garoto levanta. Esse menino é óbvio que é uma metáfora. Assim, existe algo em você que já morreu? Ou está morrendo? O Espírito Santo, ele vai te convencer daquilo que Cristo é. Porque o segredo é entender quem Cristo é. Quantas vezes no momento de adversidade da nossa vida nós esquecemos de quem Cristo é, não é? E às vezes a gente fica olhando só para a circunstância. Nós olhamos só para o cenário. E ele fala assim, você não deve atentar para aquilo que você vê, mas atenta para aquilo que você não vê. O que você vê é lógica, é real, né? Mas o que você não vê é um Deus eterno. Um Deus esse que pode a mãe esquecer do filho que alimenta ou que amamenta. Ele faz a pergunta, pode a mãe esquecer do filho que amamenta? E o escritor responde, é possível. Mas ele diz assim, mas eu não te deixo, eu não te desamparo. Na palma da minha mão eu coloquei os muros e meus olhos estão sempre diante de ti. Olha só que cuidado é esse. Você lembra? Você lembra que lá no livro de Mateus 25, primeiro, lá tem outra revelação linda, diz assim que eis que as 10 virgens pegou suas lâmpadas. Você sabe o que é lâmpada? É o Espírito Santo, é a luz. Para que ele pegou a lâmpada, você sabe? Para encontrar com o noivo. Mas quem que é o noivo? Jesus. Mas ninguém consegue entender Jesus se o Espírito Santo não revelar. Ele é a luz que clareia quem é Cristo. Ele é a luz que clareia as suas trevas. Ele é a luz que traz entendimento. Então a luz, ou seja, o Espírito Santo, quando traz uma palavra revelada para você, ele traz a luz. E quando o Espírito Santo revela Jesus para você, há consolo. Observa, se você está passando numa crise financeira, quando você entende que Jesus, sendo rico, se fez pobre, olha só, para que pelas suas pobrezas vos tornasse rico. E quando você está passando por enfermidade, você vai descobrir, o Espírito Santo vai te revelar que Jesus é o Deus que te sara. Quando você está passando um risco de vida, o Espírito Santo te revela que Ele é ressurreição e vida. Está entendendo? Quando você está em tristeza e depressão, Cristo é o seu consolo. Então, em tudo Ele é o consolo. Então, não adianta você assim, eu sei que quando eu prego essas coisas, a primeira coisa que sua mente faz é trazer a lógica sobre tudo, ou racionalizar tudo. Eu quero falar uma coisa para vocês, com muito respeito a cada um de vocês. A fé não admite lógica. A fé não admite ser racional. A fé é só crer. E quando você crê em quaisquer circunstâncias, quero dizer uma coisa para você. Cristo, Ele não vem tirar o problema desse mundo. Mas Ele traz paz no problema que você enfrentar nesse mundo. E paz é consolo, irmão. Existe uma utopia, porque isso é utopia, isso não é a realidade da palavra, que o crente não tem problema. Sim, ele tem problema. Deus jamais vai deixar esse mundo sem problema, só que Ele traz paz no caos, entendeu? Ele traz consolo no desespero, Ele traz coragem no medo. Ele traz muita esperança quando o cenário diz que não tem mais jeito. Isso é o consolo do Espírito Santo. Isso é o consolo de Deus. Por isso que Paulo diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda consolação. Por que ele fala toda? Não há nada que Ele não consola.
e o Pai da misericórdia. Ele fala, é Ele que me conforta quando estou passando por qualquer angústia. Mas se eu sou atribulado, se eu estou passando por alguma guerra, é para o bem de alguém que eu estou sendo atribulado, porque eu vou vencer. O Espírito Santo vai me convencer e eu vou testemunhar para as pessoas que Cristo cura, sara, liberta, consola. Então, Jeremias, por exemplo, ele passou quase 40 anos reclamando. Por isso, se você pegar a história de Jeremias, teologicamente falando, você vai descobrir que Jeremias era um profeta chorão. Entendeu? Mas quando eu vejo ali Lamentações, ele continua lamentando, mas um dia ele falou assim, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas quem que trouxe a memória, a esperança, quem era Cristo para Jeremias? O próprio Deus. Entendeu? E ele fala assim, eu descobri agora, depois de 40 anos, presta atenção nisso, que como isso é grave. Jeremias era ser humano igual você e eu. Ele fala assim, olha, o motivo de eu não ser destruído é a sua misericórdia, não é meus méritos, é a sua misericórdia, Senhor. E a sua misericórdia se renova a cada manhã. Grande é a tua misericórdia. Ou seja, a misericórdia, ela proporciona o consolo, a misericórdia, ela proporciona o recomeço. O interessante não foi ontem, porque você não pode fazer nada com ontem. O interessante não é amanhã. O interessante é hoje, que você acorda pautado na misericórdia e na consolação de Deus. Você está entendendo? O hoje é muito importante, porque eu sempre digo para você e vou continuar dizendo que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Então, aconteça o que acontecer, Deus é Pai da misericórdia. Aconteça o que acontecer, não importa qual é os seus traumas, suas dores, suas tristezas, não importa, Deus é o Deus de toda consolação. É Ele que conforta você e te consola quando você está passando em quaisquer angústias. Não importa a angústia que você vai passar, porque a Bíblia diz em Deuteronômio, só para terminar esse raciocínio, Deuteronômio 33, 25, me perdoa, Deuteronômio 33, 25, ela diz assim, conforme o seu dia existe uma força. Não importa o que vai acontecer, coisas boas ou coisas más, a força. Porque Ele está ali, insistentemente ali. E Ele fala assim que Ele não ia deixar nós órfãos, porque Ele iria para o Pai, mas enviaria outro Consolador. Outro Consolador. Olha que coisa, outro Consolador. Ou seja, o Espírito Santo que revela Jesus e que traz as boas novas, que vai acabar tudo bem, que vai dar certo. É o Espírito Santo que vai te convencer sobre soberania de Deus. A soberania de Deus significa que Deus tem controle sobre todas as coisas. Independente daquilo que você pensa, acha, mas Deus tem um controle de todas as coisas. Amém? Fica com essa palavra, que Deus é um Deus de toda a nossa consolação. Só para terminar o raciocínio do 2 Coríntios, Paulo diz assim, teve um momento na minha vida, ele mesmo declara, teve um momento na minha vida que eu sentenciei minha derrota, não vou dar conta, não vou conseguir, não aguento mais. Sabe essas falas humanas? Fala do exterior do homem, entendeu? Vou dar conta, não consigo, não aguento mais, já deu, não é para mim. E ele falou, olha, chegou o momento que eu desisti da própria vida. Será que alguém está me ouvindo já não foi tentar desistir da própria vida? Teve um momento que eu sentenciei minha própria derrota, o próprio Paulo diz isso, só que ele responde, mas a graça de Deus não deixou. Observa, não era pelos méritos de Paulo, será sempre pelos méritos de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo.